A paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Amém. Eu me chamo Eliane, sou diaconisa Eliane, da Casa do Senhor. Faço parte do Ministério Semeai, né? Na rua Duarte de Azevedo, número 52. E quero aguardar aí para ver se alguém pode me dizer do som, se tá bom, se tá me ouvindo, vendo bem. Amém, a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Quero dizer que nessa noite não seria eu a trazer uma palavra de sabedoria para a sua vida, seria a diaconisa Vandira, mas por motivo de trabalho nós trocamos, né? Então nossa diaconisa Vandira vai estar trazendo a palavra na quinta-feira, às 18 horas, amém? A paz do Senhor, diaconisa Cláudia Neri, vocês estão ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Dá um ok, amém? A paz, missionária Vânia. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu estava dizendo aqui, eu troquei com a diaconisa Vandira, porque na quinta-feira não estarei trabalhando, mas vou deixar da parte do Senhor uma palavra de Deus para a sua vida, amém? Vamos ler junto então? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor falou comigo essa semana profundamente sobre Mardoqueu. Mardoqueu, que se encontra a história de Mardoqueu lá no livro de Esther, depois de Neemias, né? Antes de Jó, tá o livro de Esther. Amém? Vamos ler aqui no capítulo 2, versículo 5. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém para os cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. E era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite, né? Alguns já conhecem a história de Mardoqueu, a história de Esther, né? E no sábado eu tive a oportunidade de estar conversando com a minha família, com alguns amigos bem próximos, servos de Deus, e colocou o coração da gente sobre Mardoqueu. Nós citamos, né, a vida de Mardoqueu. Homem sincero, homem humilde, simples, mas um homem temente a Deus. Um homem que em todo tempo, ele glorificava o nome do Senhor. Ele glorificava a Deus. E Mardoqueu em nenhum tempo ele blasfemou, ele retrocedeu. Ele criou a sua prima, né? Ela era filha de seu tio, essa menina que ficou órfã, e quando chegou moça, na mocidade, foi se chamada para a presença do rei. E ali ele colocou Esther, né, Radassa ainda, na presença do rei. Ele levou a sua sobrinha, a sua prima, né, a sua filha de criação, até ali com o único propósito. Ele não queria apresentar Radassa para ser somente a rainha, para ser somente exaltada, para exaltar a sua família. Mas a preocupação de Mardoqueu, em outras traduções vai falar Mardocai, a preocupação dele era totalmente o povo dele, totalmente o coletivo. Mardoqueu, ele não pensava só nele, só na família dele, na pequena família dele, né? E ele leva a sobrinha até o palácio, entrega a sua sobrinha ali até o palácio. Sendo um homem já experiente, né? Conjecturando ele deve ter orado ao Senhor com certeza para poder tomar esse ato. E Deus com certeza falou com Mardoqueu: você pode sim levar e entregar a sua prima, a sua filha de criação. E assim fez Mardoqueu. Ele levou
E todos os dias ele ficava ali à porta do palácio. Muitos que passavam poderiam pensar: o que esse homem faz? Desprezado, né? Porque quando você se senta na porta de algum estabelecimento, de algum lugar, você é tido como o pior, como um mendigo, como aquele que não tem valor, como aquele que não tem uma casa. Quantas vezes, né? Os soldados podem ter passado por ele. Ramã, que era o guarda, né? O chefe da guarda naquela época, pode ter passado por ele e pensado a mesma coisa, né? Chutado, cuspido, a gente sabe como que as coisas aconteciam naquela época. Mas Mardoqueu, ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito. Creio eu, né, que Mardoqueu não se preocupava com as humilhações, não se preocupava com a simplicidade. O que ele se preocupava é que o povo fosse exaltado, que o povo fosse liberto, que o povo fosse reconhecido, não somente pelo rei, não somente ali pelo povo, mas que Deus se agradasse do povo dele. E assim se passaram os dias. Mardoqueu, dia após dia ali, né? E vem aquele edito de Ramã para poder prejudicar aquele povo, porque Ramã não conseguia entender, não conseguia ter a visão que Mardoqueu tinha, porque Ramã não conhecia Deus. E muitas vezes a gente pode questionar, era homem mau, homem ruim, mas a gente sabe que ele servia outros deuses. O que só preocupava Ramã era olhar para a riqueza. Ele tinha vontade de de ser o rei, de tomar aquele reino, né? Mas o Senhor, quando ele cuida do seu povo, ele tem N maneiras de trabalhar. E muitas vezes a gente questiona a maneira do Senhor trabalhar. Mas a gente tem que pensar que o Senhor, ele faz da maneira que ele quer. E que ele cuida de você até o último momento. E assim Mardoqueu, naquele lugar dele ali, né? Se manda se fazer, né? Ramã vai até o rei e dá a ideia de ter um decreto que toda vez que se passasse, falasse o nome do rei, que se apresentasse alguma imagem do rei, as pessoas deveriam se prostrar diante daquela imagem, diante do nome do rei. Só que ele observava que Mardoqueu não fazia isso. E ele se levanta justamente contra Mardoqueu. E ele começa a tramar, a planejar, a conspirar contra a vida de Mardoqueu. E isso chega até os ouvidos de Esther, né? E Esther, recebendo aquele edito, recebendo aquela palavra, soube daquele propósito daquele homem ali contra o povo dela, né? E uma menina temente a Deus, era uma jovem, ela manda ir até ao tio, ao primo, né? Ao pai de criação. E ali eles trocam as mensagens, porque Esther não poderia ir até o povo naquele momento. E aí eles decidem fazer o quê? Jejuar. Eles decidem se entregar em jejum a Deus, para que Deus entrasse com providência, para que Deus trabalhasse naquele momento a favor do seu povo. E aí é criado toda a coisa para poder Esther chegar até aquele propósito dela. Ela jejua, eles ficam no propósito e chega o dia em que ela pede para se apresentar ao rei. E ele pergunta a ela o que ela quer. E ela manda oferecer um banquete e manda convidar Ramã, né, e os seus. E ali ele pergunta, se agrada, né, da presença de Esther, da obediência, da postura de Esther. E ele pergunta a Esther o que ela quer. Esther ali lhe apresenta aquilo que ela quer. Sendo o rei assim, quando ele dá uma palavra para ele cumprir, ele pergunta para Ramã, o que você faria? O que você faria para honrar um homem que me obedeceu, um homem que foi fiel
ao reino. Ramã diz: eu exaltaria. E Ramã, mas só que Ramã, ele já estava planejando algo, ele já tinha com sua mulher conspirado, ouvido a opinião da sua mulher e feito uma forca. Só que o rei, ele sonha, e ele vai nos editos, nas crônicas, e lê, e vê ali que nada tinha sido feito para Mardoqueu. E ele pergunta para Ramã, logo depois, e Ramã diz: olha, exaltaria, colocaria as vestes, né? Colocaria a túnica, e honraria. E assim foi feito com Mardoqueu. Ele manda fazer para Mardoqueu tudo ao contrário do que Ramã estava pensando, né? Deus entrou com providência, Deus entrou com o socorro, com a resposta de Mardoqueu no momento em que ele pensa que vai ser vencedor. Muitas vezes isso pode acontecer na minha e na sua vida. Você pode estar se sentindo afrontado. Perdão, irmão, teve uma ligação aqui. Perdão. Então, Mardoqueu ali, ele foi exaltado pelo rei. E o rei mandou que aquela forca fosse para Ramã. É o que eu volto a dizer. Muitas vezes você pode estar numa situação assim: eu estou fazendo a vontade do Senhor, eu estou na presença de Deus e não vejo uma solução, não vejo as coisas acontecerem. Eu quero dizer para você: não se preocupe com o dia que Deus vai te honrar. Não se preocupe com o momento em que Deus vai trabalhar na sua vida. Deus, ele tem promessas na minha e na sua vida, e as promessas vão ser cumpridas. E quando você exalta o nome do Senhor, ele com certeza ele vai te dar vitória. E lá no capítulo 10, no versículo 3, diz que Mardoqueu foi o segundo homem depois do rei. A recompensa chega, o tempo de cantar chega. Então eu quero dizer para você: não se preocupe se você está passando pelo vale hoje. Não se preocupe se você está passando pelo deserto hoje. Deserto e vale não é lugar de homem e mulher de Deus permanecer. O deserto é feito para a gente crescer e para a gente, em tempo nenhum, olhar para... Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero dizer para a sua vida nessa noite: creia que o tempo de Deus te dar a resposta vai chegar. Creia que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Seja como Mardoqueu, seja como Esther, sejam humildes e obedientes na presença do rei. Se chegar o tempo de se vestir de saco, de cilício, de se prostrar, se proste, porque aquele que te exalta é o Senhor. Não espere muito do homem, não se preocupe muito com o que o homem vai pensar. Se você for obediente a Deus, o seu testemunho vai falar por você. Que Deus te abençoe nessa noite, que você tenha uma semana abençoada. Estamos iniciando, né, o segundo dia da semana, e que você possa, ao longo dessa semana, receber providência da parte de Deus. Que você possa entender que quando você faz o bem, que quando você é fiel a Deus e quando você não retrocede, a resposta de Deus vem para sua vida. Não queira datar nem hora, nem dia. Espere, porque o Senhor vai te honrar. Deus te abençoe, te guarde, e quinta-feira fique com a palavra de sabedoria com a diaconisa Vandira. Que Deus possa te abençoar, Deus possa abençoar a sua vida. Que vocês que entraram, que viram, possam compartilhar e que o Senhor possa falar aos corações de vocês. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus em nome de Jesus.